mas se você quiser eu cito. Qual? Universal. Ah. E meu pai era pastor na Universal. Eu cresci dentro da Igreja Universal. Eu nunca tinha conhecido nenhuma outra igreja na minha vida até meus 22 anos de idade. Nenhuma outra igreja. Eu nunca tinha ouvido nem no rádio, nem na televisão. Zero. Eu lembro uma fase que a gente era pequeno e o Bispo Macedo falou que o videogame era do diabo. O Bispo Macedo? Falou que o videogame era do diabo. Meu pai pegou o videogame que tinha em casa, ó, com a marreta, quebrou o nosso videogame. Não, isso aí é do diabo. A gente ficou triste, eu e meus irmãos, né? Ficamos tristes, aceitamos, porque era a nossa realidade, era a nossa bolha. Mas pro nosso espanto, um dia nós fomos na casa de um bispo, tá? E o filho do bispo tinha videogame em casa. Aí é hipocrisia. O videogame do filho do bispo não foi quebrado. Eu até concordo que o videogame pode ser pecado, mas a partir do momento que eu digo que é pecado e eu tenho em casa, é hipocrisia, não é? Mas o videogame é pecado por quê? Você tá religioso hoje, o que é isso? O espírito dos convidados que estão vindo aqui estão me pegando. É o pastor Israel. O pastor Maurício, entendeu? Tá me deixando... Pastor Israel, quando vem aqui, ele quer pegar até o algodão pra passar na barba pra ver se... Eu peguei toda essa fase de você vai servir como obreiro, o pastor vem com algodão pra passar aqui. Se tirar um fio do algodão, você tá em pecado. Mas o maior problema da Universal, eu acho que não é nem essas coisas, né? Tem outros, né? É querer fazer com que o cara nem mais tenha filho, né? Não consiga mais frutificar, reproduzir, né? É, o pastor, pra casar, ele tem que fazer vasectomia. Pra casar, ele faz vasectomia solteiro. Na sua época... Sim, é. Tu fugiu, né? Falou determinação. Tu falou que ia fazer e não fez porque daí você teve filhos. Então, o que aconteceu? Porque eu saí da Igreja Universal por causa de um fato que aconteceu lá. É o seguinte, você vê, nascido e criado lá, meu pai pastor lá, a vida inteira lá, toda a história construída lá. Eu saí num dia que o bispo falou o seguinte, que na Igreja Universal, preto não pode casar com branco e branco não pode casar com preto. Não. Sério? E eu acho que a pessoa tem que casar com quem ela quiser. Sério? Preto não pode casar com branco e branco não... Ele reuniu os pastores solteiros que tinham lá e foi avaliar as namoradas do cara. Não, você tá de brincadeira, não existiu isso, não. Não, diante de Deus. A quem tinha um pensamento assim também, se não me falha a memória, e eu já faço retratação se eu estiver errado, é a líder da Adventista, né? A Ellen White também. Ô, Alan, me corrija aí, Alan, procura aí, por favor. Se a Ellen White pregava isso, que o preto não podia casar com o branco e o branco não podia casar com o preto. E eles diziam que não pode se colocar em julgo desigual. Mas peraí... eu não entendi como E tu assim. é casado com branca ou com preta? Eu sou casado com branca. Ixi, tava excluído então. Ah, totalmente. E aí, mas o meu problema não foi só isso, não. Até a gente que é assim, você é bonito e ela é feia. Termina. Ela é feia e você é bonito. Termina. Eu falei, não, aí não dá pra mim isso aqui. Tinha isso também? Sim. O feio... Ellen White falava isso também? Aconselhou contra casamentos interraciais nos Estados Unidos, embora ela tenha defendido a igualdade, temia que essas uniões gerassem intensas perseguições sociais. Aí, olha que aí, é uma cara. mentira. Atualmente não, né? Mas Que é uma mentira. Mas antigamente muito tinha essa visão, Sim, pô. o Bispo Macedo falava o seguinte, não, porque se eu vou enviar você como pastor para alguns lugares, as pessoas não vão aceitar a sua esposa, não vão aceitar você. Eu pensava assim depois, né? Mas se me enviar para um lugar, o membro não me aceitar, não é convertido. Se a pessoa na igreja não aceitar não me aceita porque eu sou preto, então a pessoa tá errada, a igreja tá fazendo um trabalho errado. Cara, mas que absurdo. Tipo, começa pelo absurdo. Questão do videogame, da televisão, agora falando de forma séria, sem fazer contraponto, as pessoas às vezes não entendem aqui, às vezes eu faço contraponto com um cara que vem e fala que futebol é pecado. Aí eu sou o mundano, né? Aí quem vem e fala que o futebol não é pecado, eu sou o santo. É religioso. Aí agora eu tô com o Fábio, teve gente aqui. O Fábio tá certo. Agora veja, eu acabei de pedir teu videogame pra mim de doação. Agora o Fábio tá certo. Aí no outro, o Fábio é o mundano. O povo não sabe pensar, entende? É que aqui é um programa que eu tenho que arrancar o do convidado, arrancar o máximo do convidado. E para isso, às vezes, eu defendo aquilo que eu não defendo na vida real. Eu tenho a minha opinião sobre isso e para mim, futebol não é pecado. É claro que você não pode idolatrar ninguém. Moderação. Tudo com moderação tá certo. Não vejo questão de pecado, vejo como entretenimento e eu acho que o crente, ele
tem que ter o tempo de entretenimento, ele é um cidadão dos céus, mas ele também ainda Tá vivendo na Terra. tá vivendo na Terra. Então, ele precisa saber e ter equilíbrio em tudo, em tudo. E sabe por causa disso que muitos saem da igreja até. Sai. Agora, essa questão de, rapaz, dizer... Eu até entendo, videogame, na época, televisão, é pecado e algumas outras coisas que as pessoas... Isso aqui, eu até entendo que era cultural. Sim. E eu entendo também porque ajudou muitas pessoas na época a se afastar de alguma forma daquilo que poderia arrancá-lo e afastá-lo da presença de Deus. Algumas coisas. Por exemplo, hoje, para muitos a televisão não é pecado, mas tem gente que não tem um controle do que assiste. Aí assiste de tudo, aí se torna pecado. Para muitos hoje o videogame não é pecado, mas não tem o controle do que joga. E dependendo do que você joga, se torna pecado. Enfim, então eu entendo. Agora, essa questão de o cara fazer vasectomia, essa questão... Solteiro, tem que fazer solteiro. Solteiro. Essa questão de você não casar com quem você quer, aí é um absurdo, meu Não irmão. pode. Na Universal você não pode casar com quem você quer. Você pode casar só com quem eles querem. Então, assim, você gosta de uma pessoa, você vai lá perguntar pro seu líder: vem cá, essa pessoa aqui, o que o senhor acha? Eu posso namorar com ela? Tinha assim que perguntar Sim, se pode namorar. pro bispo, pro pastor? Pro seu responsável. Se o seu responsável for um pastor, se for um bispo, vai ser um bispo. Tem que perguntar se pode namorar. Se está liberado namorar. Se ele falar que não pode, você não vai namorar. Se falar que não vai casar, você não vai casar. Olha só, rapaz. E aí, tu só casaria ou namoraria com alguém caso ele desse a bênção. Só. Isso na Universal? Na Eu não Universal. sabia que isso tinha na Universal. É rígido. Não, varão. Lá é muito rígido. É mesmo? É muito rígido. Rapaz, geralmente a gente associa a rigidez a Deus é amor, a Assembleia de Deus mais tradicional, antiga, como em alguns estados do Brasil ainda, as igrejas mais pentecostais, mas A Igreja Universal é uma das igrejas mais rígidas do mundo. Só que poucas pessoas se aprofundam nisso, porque as pessoas ficam só presas com a questão da Universal pedir dinheiro. E elas esquecem todas as outras coisas que a Universal faz. É uma das igrejas que tem mais ordem, mais um monte de coisa, um monte de lei, regra, um monte de coisa. o que mais tem que eu preciso saber que eu não sei, por exemplo? Por exemplo, tem essa questão de filho, tem a questão de quem vai casar. A questão, vamos lá, Roupa. a questão dos filhos, por que o obreiro tinha que fazer vasectomia? Bom, a alegação do bispo lá é que quando você tem um filho é mais difícil você ir para um outro lugar, porque tem um negócio de transferência de escola, tem a adaptação da criança que é mais difícil nos lugares. A desculpa é essa. E manter também, né? Família com... Ele não diz manter. Ele não dá essa alegação de manter, mas obviamente, porque se você tem um filho, você tem que ganhar, o seu salário tem que aumentar um pouquinho mais do que o que não tem. Mas o que eles alegam é isso, é a adaptação da criança de um lugar para o outro. É muito sacrificante para a criança. E não é sacrificante coisa nenhuma. A adaptação, escola, então tem essas alegações. Agora, a questão de não casar com... Na época, hoje eu acho que não tem isso, né? Ou tem ainda, será? Você vai entrar por um caminho que o pessoal vai te chamar de mimizento, de esquerdismo, um monte de coisa. Não.